Olá, eu sou Volney Inocêncio, estou como pastor da Igreja Batista Plenitude na cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, e quero convidar você para ouvir uma palavra transformadora no dia de hoje. Quero te convidar para a gente meditar juntos sobre cavando poços para o seu futuro. E eu vou começar lendo a palavra que está em Gênesis, no capítulo 26, versículo 18 ao versículo 22, que diz o seguinte: E tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou aquele poço Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote, e disse: Agora o Senhor alargou o nosso espaço e cresceremos na terra. Eu quero dizer para você que está neste momento me ouvindo, que na antiga Palestina, a riqueza, o sucesso de uma pessoa era medido pela quantidade de água que ele tinha disponível em suas propriedades. Portanto, antes de plantar ou antes de criar animais, era preciso saber se aqueles poços que ele tinha de água seriam suficientes para o sustento da sua propriedade. Ou seja, o sustento da pessoa era medido pela quantidade de poços de água, porque lá não tinha tantos ribeirões, córregos, rios, como existe aqui no Brasil. Na Palestina é uma terra de deserto, então são muito poucos lugares que é banhado por águas naturais. A maioria tem que ser poços cavados realmente para ter água. E a maioria dos poços é de coleta de água. Mas alguns desses poços também podem ter águas vivas, como nós lemos aqui no versículo anterior, que quer dizer águas nascentes, água que estão ali brotando da terra. E Isaque, filho de Abraão, ele foi um verdadeiro cavador de poços. Aonde Isaque ia, ele fazia questão de cavar poços. Por isso, onde quer que ele estava, Deus o prosperava, mesmo em tempos de fome, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de seca total e absoluta, ele prosperava. Sabe por quê? Porque ele não tinha preguiça. E ele era resiliente. Além de ser trabalhador, quando caía, ele tinha resiliência, ele retomava as suas atitudes, recomeçava tudo de novo para fazer as coisas acontecer. Hoje em dia, eu vejo tantas pessoas reclamando das dificuldades da vida, reclamando que as coisas estão difíceis. Então eu te pergunto, você que está aí agora me ouvindo pelo YouTube, o que você tem feito para minimizar os problemas da sua vida? O que você tem feito? E eu quero te convidar para analisar esse período da vida de Isaque. No versículo 1 desse mesmo capítulo diz que havia fome sobre a terra. Havia fome, ou seja, uma seca de alguns anos estava abatendo sobre aquela terra e, por isso, a fome estava abatendo. E Isaque foi então procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ou seja, ele saiu de onde estava, a seca era muito difícil, você vou para diante e chegou na terra de Gerar. Aqui eu aprendo uma coisa, o que eu chamo de network. Isaque tinha um network fantástico, porque onde ele ia, ele conseguia negociar, ele era uma pessoa bem articulado, ele não ficava parado, esperando que as coisas acontecessem de qualquer maneira, ele fazia as coisas acontecerem. E nesse caso aqui, era Abimeleque, o rei dos filisteus, que ele foi procurar. E por ele ser bem articulado, por Isaque ser essa pessoa bem relacionado, o que acontece? Além de ser bem articulado, ele também era muito trabalhador, fazia com que o ciúme, a inveja das pessoas
fosse tremenda sobre a vida deles. Por isso que quando você chega lá no versículo 12 em diante, você encontra a Bíblia dizendo o seguinte: e semeou Isaque naquela mesma terra. Que terra? A terra que estava em seca, que diz lá no versículo 1. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas por uma, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se e ia enriquecendo-se até que tornou-se muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus tinham entulhado e enchido de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque você está se tornando mais poderoso do que nós. Veja o que a inveja tem capacidade de fazer. Por causa da inveja, entulharam os poços que seu pai havia cavado e que ele tinha reaberto. Por causa da inveja, expulsaram ele daquele local. Mas tem um recado interessante aqui que chama a minha atenção. A resiliência de Isaque. Isaque não parou. Isaque continuou. Ele saiu dali, ele não desistiu, ele não esmureceu. Disse, Deus não está me abençoando, Deus não sei o quê. Ele não botou a culpa em Deus, ele seguiu adiante. E aí eu pergunto para você que está me vendo aqui agora, você está desanimado por quê? Porque tem gente entulhando os seus poços? Porque tem gente com inveja de você? Desanime não, faça como Isaque. Isaque não desanimava, Isaque continuava cavando os poços, deixando a sua marca pessoal por onde quer que ele fosse. E é por isso que eu quero te convidar para nós analisarmos rapidamente cinco poços que Isaque cavou. O primeiro poço foi esse que nós lemos inicialmente no texto, que está no versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu o mesmo nome que já seu pai lhes havia posto. Ou seja, o primeiro poço que ele cava é em Gerar, onde ele encontra Abimeleque deixa ele ficar na terra. Ali foi o primeiro poço que ele cava. Mas sabe o que significa Gerar? Gerar significa pernoite, lugar de passagem, lugar de hospedagem rápida. Não é um lugar de ficar definitivamente. Tem muita gente querendo ficar em Gerar. Tem muitas pessoas que estão me vendo agora que estão parados num lugar que eles não deveriam parar muito tempo. Era um lugar de passagem, é um lugar que ele estava ali para ganhar fôlego para seguir adiante. Por isso eu quero dizer para você, os primeiros poços abertos por Isaque foram os mesmos que o seu pai já tinha feito. Não eram poços dele. Então ele não podia ficar naquele local. Ali era o pai que tinha conquistado. Agora é hora dele começar a conquistar as suas próprias coisas. Talvez você que está me vendo esteja pensando da mesma forma. Mas eu tinha uma herança do meu pai e tal. Esquece isso, meu querido. Esquece isso, minha irmã. Siga em frente. Deus quer coisas novas e coisas melhores para você. Porque as pessoas que têm preguiça de cavar os seus próprios poços só serve para fazer uma coisa, sabe o que é? Entulhar os poços que os outros cavam. São pessoas que só sabem ver defeitos, só sabem ver dificuldades e nunca conseguem reconhecer o trabalho de outra pessoa. Lançam pedras para fazer secar, para fazer fechar o fluir da água viva na sua vida. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você que está me vendo, se entulhar os seus poços, não desista. Continue limpando seus poços. Nunca deixe que seus poços fiquem cheios de pedras. Lance tudo que não edifica para longe da sua vida. Comece a tirar aquelas coisas, aquelas picuinhas escondidas do seu coração, na sua mente. Joga isso fora, não vale a pena continuar. O segundo poço que Isaque cava está no versículo 19 e 20, que diz o seguinte: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo:
esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. O segundo poço aberto por Isaac foi esse poço chamado Ezeque. Sabe o que significa Ezeque? Contenda, lugar de lutas, lugar de intimidação. Deixa eu te falar, se você estiver parado no lugar que todo mundo procura te intimidar, que todo mundo procura te derrubar, que todo mundo procura passar a perna em você, te dar uma rasteira, saia desse lugar, porque esse lugar não foi feito para você. E aqui mostra que até então, naquele local chamado Ezeque, não havia água. Não tinha água nenhuma ali. Mas Isaac pediu seus servos e ali eles cavaram um poço para o sustento da família. E o resultado foi que aquele poço deu água, e água nascente, água corrente. E o que aconteceu? Os pastores de Gerar saíram lá de Gerar, vieram para Ezeque com um único objetivo: atrapalhar a vida de Isaac, contender com Isaac. Por quê? Porque os pastores de Gerar tinham preguiça de cavar os seus próprios poços, então tinha que atrapalhar quem estava trabalhando. Aliás, é normal isso acontecer, né? Quem não trabalha, dá trabalho, alguém já tinha dito. Tem muita gente, meu irmão, tentando usufruir daquilo que você construiu. Se tem isso, deixe isso para trás. Não desista não, mas continue construindo coisas novas para o seu sucesso. Deus quer te dar o sucesso e Ele vai te dar na hora certa. Não é na hora que você quer, é no kairós de Deus, é no tempo de Deus. Não fica aí brigando por águas da contenda, porque a água de contenda é água que tem gosto amargo. É por isso que Isaac deixou aquele poço cheio de briga, deixou aquele poço cheio de bebidas amargas e foi para outro lugar, porque ali não era o seu lugar. Pessoas invejosas, elas têm preguiças de cavar, mas quando você encontra água, logo eles querem chegar: é minha, é minha, é minha, né? Eu quero para mim. Eu digo para você, assim como fez Isaac, deixe para lá esse poço de contenda, esse poço de Ezeque, continue a sua caminhada cavando novos poços por onde você for, porque Deus tem águas muito melhores para a sua vida. O terceiro poço que Isaac cava está lá no versículo 21, que diz o seguinte: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sabe o que significa Sitna? Sitna vem da mesma origem da palavra hebraica que quer dizer Satanás. É lugar de coisas ruins, lugar de inimizades, lugares de acusações, lugares de briga, lugares de ódio, né? E quando Isaac percebeu que aquela água era a água do diabo, era a água de Satanás, que não valia a pena, porque todo mundo tinha ódio deles ali, ele nem quis beber dessa água, ele logo deixou esse poço para trás. E quem ficou bebendo a água desse poço da inimizade, poço do diabo, poço da contenda, poço do ódio, foi os pastores de Gerar. Quero dizer para você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e me ouvindo neste momento, se você cavou um poço e por isso foi alvo de inimizades, peça a Deus que abra outras portas para você, peça a Deus que dê novas oportunidades para você, que Deus lhe dê condições de continuar cavando poços para alcançar o seu próprio sucesso. E ore a Deus para que Ele possa te dar, como diz o sábio Salomão lá em Provérbios 3:4, né? Que Deus possa te dar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Procure cavar poços de amizade, onde você possa se refrescar com alegria. O quarto poço, cavado por Isaac, está lá no versículo 22 e diz o seguinte: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esses não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: agora o Senhor nos deu um lugar amplo e prosperaremos na terra. Isaac não desistia. Isaac era resiliente, ele sempre procurava recomeçar. Tentavam derrubá-lo e ele procurava recomeçar. Isaac voltou a cavar um novo poço e novamente ele encontrou água. Isaac era um homem dirigido por Deus. É por isso que onde ele ia,
ele prosperava. Mas isso não significa que quando você é dirigido por Deus, não significa que você também não tenha inimizades, não tenha pessoas invejando você. Ele tinha muitas pessoas que tinham inimizade com ele, que procuravam derrotá-lo. Mas dessa vez, quando ele chega aqui em Reobote, ninguém o perturbou mais pelo poço. Ou seja, seus inimigos vão desistir de tentar te derrubar. Você vai subindo de patamar. Cada poço que você fura é como se fosse um patamar a mais que você vai galgando. E vai chegar num ponto que seus inimigos vão continuar lá embaixo e não vai te atingir mais. Se Isaac não fosse perseverante, não fosse resiliente, se ele tivesse preferido brigar pelos seus direitos, tem tanta gente hoje em dia, não, mas isso é meu direito, eu vou brigar pelos meus direitos. Se ele fosse brigar pelos direitos dele, Isaac estaria bebendo água de entulho, água amarga, água de contenda e até mesmo a água do diabo. Mas como ele continuou cavando poços, ele encontrou as águas da prosperidade, as águas do sucesso. Agora, ele disse que teria um lugar espaçoso para poder crescer, para poder desenvolver, para poder prosperar. Provavelmente, os seus inimigos estavam cheios daquelas águas entulhadas de lixo, amargosas, venenosas. Por isso eu trago para você que está me vendo aqui, eu trago para você uma palavra de ânimo. Continue cavando poços e Deus vai dar a você um lugar espaçoso, como foi Reobote aqui para Isaac. Um lugar onde os seus inimigos não vão conseguir te alcançar. Reobote foi esse lugar, um lugar de descanso para Isaac. Se você está sendo perseguido por causa do fluir de Deus na sua vida, eu quero te dizer, não desista. Eu quero trazer uma palavra profética para você, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 12, versículo 3. Tá? É uma palavra profética, aceite ela como rema de Deus na sua vida, porque ela pode transformar a sua vida. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Quero dizer para você, Deus tem água de prosperidade para você. Mas tem uma má notícia. Reobote foi como se fosse um oásis. Oásis é aquele local verde, no meio de um deserto, onde tem água fluindo, mas aquela água, ela não tem suporte para criar mais vida em torno de si. Então, oásis é aquele lugar de você parar, refrescar, se reabastecer, descansar para poder seguir adiante. E foi isso que Abraão fez. Por isso, ele chega no quinto poço, que é o chamado Poço de Berseba, ou Poço da Promessa. Olha lá, versículo 32 e 33 de Gênesis 26 diz o seguinte: nesse mesmo dia vieram, quando ele chega em Berseba, ele cava um novo poço. Olha o que acontece. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Que maravilha, né? Ao poço ele chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. E curiosamente, esse poço existe até o dia de hoje. Eu estive em Israel alguns meses atrás, e quando estive lá, a gente teve a oportunidade da nossa caravana passar exatamente no local desse poço, e ele existe até hoje, tem água nele até hoje, e ele é usado até hoje, milhares de anos depois. Ali em Berseba, Isaac e Abimeleque tiveram que fazer um novo pacto, porque Abimeleque, que foi o rei que deu hospedagem para ele em Gerar, mas que os seus funcionários, os seus amigos, a sua corte brigaram tanto com Isaac, agora ele é obrigado a vir fazer um acordo com Isaac. E ele vem até Isaac com todo o seu exército para pedir Isaac um acordo de não agressão, porque Isaac cresceu tanto, mesmo nessas dificuldades, que nesse momento o rei Abimeleque passou a ter medo da pessoa de Isaac, do poderio que Isaac passou a ter naquela terra. E por isso diz aqui o versículo 31 do Gênesis 26, e juraram de parte a parte, e Isaac os despediu e eles foram em paz. Foi nesse lugar que Isaac fez essa aliança novamente com Abimeleque,
com quem ele tinha tanto brigado lá no passado, quem tinha sido expulso daquela terra, né? Berseba foi um lugar de bênçãos definitiva para o resto da vida de Isaac. Eu quero dizer para ti, Deus está preparando você. Deus está preparando você para receber bênçãos definitivas para o resto de sua vida. Mas quando você encontrar essas bênçãos, preste atenção no recado. Quando você encontrar essas bênçãos que Deus está preparando para você, quando você encontrar o seu sucesso, faça o que Isaac fez. E eu vou te mostrar o que Isaac fez. Isaac, diz lá o versículo 25, está lá em Gênesis 26, versículo 25. Olha o que Isaac fez. Primeira coisa, levantou ali um altar. Nunca esqueça o altar de Deus na sua vida. Mantenha o altar de Deus na sua vida pronto para o que Deus quer fazer com ele. Segunda coisa, diz que ele passou a ter uma vida de oração. Olha aí, tendo invocado o nome do Senhor. Ele passou a invocar o nome do Senhor. Se as coisas estão difíceis para a sua vida, invoque o nome do Senhor. Mas se você alcançar o sucesso, continue essa vida de oração. Não abandone a vida de oração quando as coisas ficam boas. Continue orando. Terceira coisa que Isaac fez foi cuidar da família. Olha o que diz aqui. E armou a sua tenda. Isso é cuidar da família. O homem, a mulher, tem que procurar dar o melhor de si para cuidar bem da sua família, dos seus filhos, para criar realmente uma família forte, uma família guerreira, uma família que tenha condições de continuar o propósito de Deus nessa terra. Quarta coisa que ele fez, ele continuou cavando novos poços. Não é porque ele atingiu o sucesso que ele parou, ele atingiu o topo, mas ele continuou trabalhando para continuar naquele local, naquela posição que ele tinha conquistado. E a quinta coisa que ele fez é o perdão. É o que nós vimos aí no capítulo 26, de 26 a 33, o encontro dele com Abimeleque, e eles se perdoaram. Isso também é muito importante. Enquanto você não conseguir liberar o perdão para as pessoas que te magoaram, para as pessoas que entulharam os seus poços, para as pessoas que tomaram a força que você tinha, enquanto você não liberar o perdão, o sucesso não pode permanecer na sua vida. Então, talvez esteja na hora de você, que está me vendo agora, fazer isso também. Conserte sua vida com Deus. Conserte a sua vida com a sua família. Conserte os erros do seu passado. E em seguida, saiba que o sucesso vai acontecer para a sua vida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O sucesso vai acontecer para a sua vida. Portanto, cavar poços significa que eu preciso continuar acreditando que eu vou encontrar águas profundas, águas correntes, águas que não vão acabar durante a seca. As promessas de Deus são uma fonte inesgotável para saciar as nossas necessidades. As palavras de Deus para a sua vida vai cumprir. Tudo que Deus prometeu, Ele quer cumprir. Mas primeiro é preciso você fazer a sua parte, restaurando o seu altar, restaurando o altar de Deus na sua vida, restaurando a sua família. O inimigo tem trabalhado muito contra as famílias nos últimos tempos, mas você precisa restaurar a sua família, consertar os erros do seu passado, continuar cavando poços para continuar a ter águas correntes. Deus tem um futuro de bênção, meu irmão. Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para os seus filhos, e Ele tem um futuro de bênção para a sua vida. Mas é preciso você continuar a lutar. Lute sabendo que dificuldades podem vir, e virão com certeza, mas a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Se você perdeu algum poço que você cavou, com tanto esforço talvez, eu te digo, não pare de cavar, não desista de cavar novos poços. Pessoas invejosas te perseguem para tentar parar o fluir de Deus na sua vida. Eles fazem isso, mas eles não têm o poder de tirar a presença de Deus de dentro de você.
O único que tem poder para fazer isso é você mesmo. E eu te digo, não faça isso. Não beba águas entulhadas, não beba águas amargas, não fique discutindo razão, não fique discutindo direitos. Deus tem água de prosperidade e promessas infinitas para a sua vida. Cavar poços é trabalhar muito, é trabalhar com dificuldade, mas eu te digo uma coisa, é recompensador ver as águas de Deus fluindo e refrescando as nossas vidas na presença de Deus. Portanto, eu te digo, continue cavando, não pare, não desista. E para encerrar, eu quero deixar aqui uma palavra profética para a sua vida. A palavra profética está em Isaías 43, versículo 19, e diz o seguinte: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu não sei como a tua vida está hoje. Talvez esteja tão ressequida como um deserto. Mas se você crer e você cavar, se você não desistir, Deus te promete colocar rios no deserto da sua vida. Rios de águas vivas, não apenas para você, mas também para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Por isso eu digo para você que está me vendo agora, creia, o Senhor que promete é o mesmo que vai cumprir. Levante-se, não sei onde você parou, mas levante-se de onde você parou e recomece a sua caminhada, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Eu quero agradecer ao Jimmy, agradecer toda a equipe dele que está trabalhando nesse projeto e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com você. E quero fazer uma pequena palavra de oração e quero que você, se puder, feche seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, nós estamos aqui nesse estúdio, nesse momento, mas tem muitas pessoas nos acompanhando no mundo inteiro através das redes sociais. E eu quero agora, Pai, abençoar cada uma dessas vidas com toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem nas regiões celestiais. Abençoe e esclareça essa palavra na vida, na mente de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado a todos.